Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo portal câmara.leg.br/TV ou pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Um excelente dia para você. Sexta-feira, eu sou Lincoln Macaida, a gente vai junto pela próxima hora, passando em revista tudo que aconteceu nessa semana aqui na Câmara dos Deputados. Uma semana intensa, com muitas aprovações, inclusive talvez tenha sido a semana com recorde de aprovações nas comissões, mais de 170. Vai chegando finalzinho do primeiro semestre e os deputados correm para destravar várias das votações que eventualmente não foram possíveis de serem feitas anteriormente por falta de acordo. Final de semestre é sempre assim. Mas a gente sempre começa resumindo o órgão máximo da casa, o plenário Ulisses Guimarães, que também teve uma semana intensa com muitas votações e com muitos debates. Afinal de contas, na política nacional e internacional, foi uma semana que a gente pode dizer, inclusive, em boa medida, histórica, apesar das notícias não serem tão boas. Mas para a gente falar do plenário, eu sempre conto com a ajuda na sexta-feira de Antônio Vital. Tudo bom, Lincoln? O homem que reduz de maneira sintética e elegante tudo que é votado no plenário numa semana. Obrigado, bondade sua. Gostou do elogio? Gostei do elogio. Vamos lá. Pois é, semana de muitas discussões e polêmicas no plenário da Câmara. Um dos projetos aprovados considera crime o agressor descumprir ordem do juiz e se aproximar da vítima, mesmo com consentimento dela. Outro projeto proíbe testes com animais na fabricação de perfumes e cosméticos. Também foi aprovada a proposta com incentivos para a produção de produtos de saúde, como máscaras e respiradores, no Brasil. E provocou debate entre deputados do governo e da oposição o anúncio da taxa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Vamos começar falando do combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para o agressor que desobedecer medida protetiva, que é quando o juiz proíbe que ele se aproxime da mulher agredida. O plenário aprovou e enviou para o Senado projeto que inclui, nesse caso, a aproximação mesmo com consentimento expresso da mulher agredida ou ameaçada. A medida foi criticada por deputados do Novo e do PL. Para o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a proposta criminaliza quem não cometeu o crime. O que a Câmara está votando hoje é uma aberração jurídica. Estão votando para criminalizar uma conduta atípica, para criminalizar a conduta do homem que vai no aniversário do filho a convite da esposa e que não pratica nenhum delito. A mera presença desse homem no local está sendo criminalizado por essas falsas defensoras das mulheres. A proposta foi considerada prioridade pela bancada feminina da Câmara. O argumento é que as mulheres podem ser pressionadas, coagidas ou influenciadas pelo agressor a autorizar a aproximação, o que em muitos casos termina em morte. Foi o que disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Aqueles que estão contrários ao relatório ignoram um fato muito objetivo, de que as mulheres, mesmo quando elas conseguem medida protetiva e estão convictas de que têm que estar distantes dos seus agressores, muitas vezes são coagidas a uma posição diferente, a abrir uma exceção, a não ponderar os riscos que é ter a presença desse agressor dela, que muitas vezes também é o agressor dos seus filhos. Outro projeto aprovado aumenta as penas para furto ou roubo de cabos, equipamentos de geração de energia elétrica e de telecomunicações. A pena para furto passará de 1 a 4 anos de prisão para 2 a 8 anos. Já a pena para roubo desses equipamentos, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, será aumentada de 1/3 até a metade. O projeto ainda dobra a pena para o crime de receptação de fios, cabos e equipamentos. O relator da proposta, o deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, disse que muitas vezes o crime organizado está por trás desses crimes, o que justifica o aumento de penas. De 2000 para cá, em 25 anos, houve apenas três projetos analisados por essa casa de aumentos de cargos, vantagens do STF. Um em 2004... Um errinho, né? Um errinho aí, a gente colocou uma sonora errada aí, na verdade era o deputado Otônio de Paula, que ele explicou durante a votação no plenário que em muitos desses casos o que está por trás é o crime organizado. E a gente tem visto muitos casos de furto e roubo de cabos elétricos e também de, não só cabos elétricos, então, cabos de telecomunicações também. Inclusive, Vital, o que mais me agradou nessa votação foi o aumento da pena para o receptador, né? Sim. Porque há muitos casos, eu já vi, inclusive, li reportagens sobre isso, que quem
faz a captação desses ladrões de cabos, que em muitos casos são moradores de rua, né, viciados, etc., usa do vício da pessoa para conseguir o roubo de cabos. E aí quem faz a receptação é o verdadeiro grande criminoso, porque ele está prejudicando as pessoas que ficam sem energia, sem telecomunicações, mas também está prejudicando um enorme mercado lícito, legal, de cabos, de materiais, para concorrer no mercado de cobre, principalmente, né, que é o principal condutor, mais utilizado especialmente para energia elétrica, e prejudicando uma cadeia inteira de empresários, de trabalhadores desse segmento, né? E até serviços públicos, né? Porque às vezes órgãos do governo também ficam sem energia e é uma atividade de risco você furtar esses cabos, né? Entre nós tem que ir para cima mesmo com força do receptador, né? Pois é, esse projeto aí seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Outro projeto que também pode virar lei é o que proíbe o uso de animais em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. O deputado Célio Studas, do PSD do Ceará, defendeu a proibição e lembrou, como outros deputados, que já existem métodos alternativos para testar esses produtos sem o uso de animais. Não se pode, em pleno século XXI, 2025, nós aceitarmos que se tenha estética, beleza, glamour, à custa da dor dos animais. Animal é ser senciente, sente dor, sente fome, sente frio, sente ansiedade, sente medo, sente tudo isso que nós sentimos. Nós temos mais de 10 estados no Brasil que já aboliram, que já proibiram em seus territórios testes cosméticos com animais. Está na hora de acabar em todo o Brasil. O plenário também aprovou o projeto que cria estímulos para a produção de equipamentos de saúde nacionais. Fazem parte da proposta linhas de crédito com condições especiais para empresas consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde. Essas fabricantes também terão preferência em licitações. O projeto foi criticado pela oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, os estímulos farão com que os produtos fiquem mais caros e vão prejudicar a inovação. Desfavorece inovação, competitividade, produtividade. O que a gente está falando aqui é que tem alguém, um todo-poderoso, que define fazer licitação exclusiva para o segmento A ou B de empresas que ele pode cadastrar previamente. Eu acho isso péssimo, porque induz o país a pagar muito mais caro por coisas que não tenham necessariamente qualidade e reduz concorrência, reduz possibilidade de avanço efetivo. O projeto foi apresentado por deputados que participaram de uma comissão externa da Câmara na época da pandemia de Covid-19. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de produtos estrangeiros na área de saúde, como disse um dos autores, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. A gente não pode ter uma outra epidemia, uma outra pandemia e ficar dependendo de comprar respirador da China, da Índia. Aqui é defender se vai fazer emprego no Brasil ou se vai fazer emprego na Índia, na China. Muito me assusta alguém achar que é mais importante comprar um medicamento feito na China do que ser feito no Brasil. Pois é, né? Essa situação em que a gente ficou extremamente dependente de outros países para importar, para coisas simples, como máscara, luva, a gente exporta látex e compra luva. Isso é fruto ali um pouco dos anos 90, anos 2000, em que se falou muito sobre a especialização de determinados países em determinadas áreas, etc. Mas quando o assunto é saúde, convenhamos, né, o tratamento precisa ser diferenciado. E praticamente todos os candidatos à presidência na última e na penúltima eleição falavam da necessidade de você melhorar o complexo industrial da saúde. Eu lembro que 2 candidatos, inclusive, falavam disso antes da pandemia. Com a pandemia, virou quase uma unanimidade, apesar de algumas resistências aqui e ali. Porque é isso, qual a dificuldade de você produzir uma maca? Não tem, né? E você teve que importar ventilador respiratório, qual a dificuldade? E você teve que importar, ficou sem, teve disputa, leilão, teve empresas que saíram vendendo ventiladores de respiração não invasiva, né? Que eles vendem isso, a máscara para respiradores durante a pandemia, por 5, 6, 10 vezes o valor
E muitas vezes nem funcionavam direito. Pois existem fabricados às pressas, etc. As pessoas não lembram muito mais da pandemia, né? Como se fosse... Pois é. Mas até hoje ela repercute para a gente, principalmente na formulação e na execução de políticas públicas como essa, né? Que demorou um tempo, precisou ali de uma grande conversa com o setor industrial, com o setor importador, etc. Mas, enfim, avançou, né? Vamos para frente? Bora. E mesmo com muita discussão, o plenário aprovou o projeto que cria 160 cargos comissionados e 40 novos cargos no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal. As funções comissionadas são gratificações destinadas a assessores dos ministros e os 40 cargos são de técnicos judiciários para a área administrativa e a polícia judiciária. O projeto foi apresentado pelo próprio STF com a justificativa de que a criação dos cargos de assessoria dos ministros vai estimular a permanência de profissionais qualificados no tribunal. A proposta foi aprovada apesar de críticas da oposição que apontou o aumento dos gastos públicos. Durante a sessão, foi anunciada a taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou entre as justificativas o que chamou de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde por tentativa de golpe de Estado no STF. O anúncio provocou discussão entre deputados do governo e da oposição. Para os oposicionistas, a taxa é uma resposta à suposta ameaça à democracia provocada por decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as plataformas de internet e sobre os acusados por tentativa de golpe de Estado, como o próprio Bolsonaro. Já os governistas apontaram que a medida tem motivação política, atribuíram a decisão a articulações da oposição junto ao governo americano e disseram que a taxa fere acordos internacionais e é uma afronta à soberania do Brasil. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que o governo não vai aceitar a elevação unilateral de taxas pelos Estados Unidos, que vai usar uma lei aprovada pelo Congresso no início do ano, que permite retaliação em casos como este. José Guimarães disse que a taxação é uma interferência no julgamento dos acusados de golpe de Estado. O governo brasileiro vai tomar todas as medidas, não vai aceitar essa decisão do governo americano, porque ela fere a soberania do Brasil, fere os acordos internacionais, fere os tratados internacionais e fere, sobretudo, a democracia brasileira. Quer o governo americano interferir no julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal contra aqueles que articularam e fizeram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? Se querem isso, se o governo americano quer isso, o governo brasileiro não vai aceitar. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, atribuiu a responsabilidade pela taxação ao governo, que, segundo ele, se alia internacionalmente a ditaduras. Presidente da República, assuma suas irresponsabilidades. Assuma suas relações políticas internacionais todas tortas, obsoletas, ultrapassadas. É isso que esse desgoverno do descondenado que aí está é. Aí vem para cá querer dizer que a culpa é da oposição. Agora, Vital, a gente brinca muito que o roteirista do Brasil, de uns tempos para cá, ele é um ótimo roteirista, né? Porque ele consegue promover umas coincidências incríveis. Essa é um exemplo, né? No momento que o plenário estava votando, nada é combinado, no momento que o plenário estava votando cargos para o STF, vem a notícia da taxação do Trump, do tarifaço do Trump, com críticas ao governo Lula e ao STF, porque não só no julgamento de Jair Bolsonaro, mas também na decisão tomada recentemente pelo STF, relativa à regulação de plataformas, né, das Big Techs, que são majoritariamente empresas americanas, e com as quais há um enorme compromisso do governo Trump de impedir ou de dificultar a regulamentação. Que coincidência, né? E o Supremo decidiu justamente pela responsabilização dessas plataformas em casos, né, de notícias criminosas, né, ou falsas. Então, assim, e outra coisa, o governo brasileiro, por exemplo, um dos argumentos contrários a essa taxação do Trump é que o Brasil tem um déficit em relação aos Estados Unidos, né? Se for somar os últimos 15 anos, está 400 bilhões de dólares. Sim. A menos que o Brasil, se você for contar o que o Brasil vendeu e comprou dos Estados Unidos, essa conta é a favor dos Estados Unidos. Essa discussão vai voltar nas semanas que vem. Com certeza. Pode saber. E você vai ficar sabendo de tudo por aqui, pela TV Câmara. Mas vamos seguir. E o plenário aprovou também regime de urgência para projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais concedidos pelo governo, que atualmente somam mais de 600 bilhões de reais por ano. O
texto proíbe a concessão de novos benefícios e a prorrogação dos já existentes. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem discussão. A urgência foi uma das 6 aprovadas em poucos minutos, a partir de definição dos líderes partidários. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a discussão da proposta é uma colaboração do Congresso para melhorar os gastos públicos e aumentar a responsabilidade fiscal. Nós aprovamos as urgências para que, a partir daí, com relatores designados, o conteúdo dos projetos possa ser discutido com as lideranças partidárias para ver o que é que tem acordo ou não, para que possamos apreciar. Um deles, que eu cito importante, é a redução dos incentivos fiscais em no mínimo 10%, para que a gente possa fazer uma análise naquilo que for possível cortar, para trazer mais eficiência, melhorar o gasto tributário. De certa forma, o Congresso dá uma colaboração importante aí no que diz respeito à responsabilidade fiscal do país. O plenário aprovou ainda a medida provisória que reajusta em 9% os soldos dos militares das Forças Armadas. O reajuste já está valendo desde abril, quando a MP foi publicada. Como a medida prevê a concessão em 2 etapas, em abril os soldos foram reajustados em 4,5%. O restante será concedido em janeiro do ano que vem. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Antônio Vital. Um abraço. E o resumo da semana que vem, eu acho que eu vou deixar separado assim umas 2 horas para você fazer. A perspectiva é essa, a pauta é enorme. Gigantesca, a gente sabe, a gente acontece, né? Eu tenho 15 anos cobrindo aqui, você tem um pouco mais. O final de ano e o final de semestre sempre se acumulam um pouco de matérias para serem deliberadas, né? Construção de acordo ganha um empurrãozinho assim do relógio. Isso. E muito provavelmente a gente terá uma semana intensa de votações, com possibilidade de sessões, inclusive, do dia inteiro, da gente não ter atividades nas comissões, com raríssimas exceções, para garantir total atenção com o plenário, né? Um abraço, até semana que vem. Até semana que vem. E falando sobre isso, né, sobre o que deve acontecer na semana que vem, ontem a gente teve uma notícia importante. O projeto que isenta, né, que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, avançou um importante passo. O relatório do deputado Arthur Lira foi apresentado nessa quinta-feira, com algum atraso em relação ao prazo inicial previsto, que seria 2 semanas atrás, né, em razão desse clima quente que tomou conta do Congresso nas últimas semanas, com o decreto do IOF e por aí vai. Eu estive lá para acompanhar a leitura do parecer do deputado Arthur Lira e te conto. Mais 500 mil pessoas podem ser beneficiadas pela redução do imposto de renda em discussão na Câmara, além dos 10 milhões de contribuintes que já seriam alcançados pelo projeto original. Essa ampliação foi proposta pelo relator, deputado Arthur Lira, no texto do projeto do governo que zera a cobrança do IR para quem ganha até R$5.000 e reduz a alíquota para quem ganha até R$7.000. Lira subiu a faixa de renda beneficiada para R$7.350 por mês. No texto original, o governo propôs compensar a perda de arrecadação entre a classe média, criando uma tributação mínima de imposto de renda de 10% para os mais ricos que não chegam a pagar nem isso de imposto. Mas Lira ressaltou que esse modelo geraria uma sobra de aproximadamente R$12 bilhões, sendo que o objetivo do projeto nunca foi aumentar a arrecadação, apenas cobrar impostos de forma mais justa. O que nós buscamos se baseiam em 2 aspectos. Neutralidade, esse projeto não tem um interesse arrecadatório, não deve ter, e se depender da nossa vontade, não terá, e justiça tributária para aqueles que menos ganham no Brasil. Apesar de não mexer no principal do projeto, Arthur Lira propôs ajustes no texto do governo para garantir que a tributação mínima de imposto de renda não traga efeitos colaterais. Por exemplo, retirou dessa tributação os fundos estrangeiros que investem no Brasil no longo prazo, financiando obras de infraestrutura importantes. Esses fundos, em geral, de aposentadoria de funcionários públicos ou reservas de outros governos, já não são tributados em seus países de origem, e a tributação aqui poderia deixar o Brasil menos atrativo a esses investimentos. Em entrevista coletiva, após a leitura do relatório, Arthur Lira disse que segue aberto a negociar mudanças e previu que o debate agora deve ficar mais acalorado. Um debate que não foi tão acirrado até agora, mas eu penso que na semana que vem ele vai aumentar um pouco a temperatura, porque todos estão tendo acesso ao texto, que está passivo a sofrer todo tipo de crítica,
Nós não temos nenhuma razão para não corrigir qualquer equívoco que por acaso tenhamos cometido, mas a nossa intenção foi justamente de manter esses princípios que a gente falou lá na comissão: neutralidade e justiça tributária, para que a gente consiga iniciar a partir daí um caminho da reforma da renda no Brasil de maneira mais aperfeiçoada e mais longínqua, né? Eu acho que isso é um caminho que se abre e a gente espera que ele possa vir a plenário. Aí eu já penso que, a depender da agenda dos líderes e do presidente Hugo, no começo do segundo semestre. Bom, então atenção total para esse assunto aqui na semana que vem, né? A votação na comissão, a discussão vai ser extremamente importante, né? Deve ter centenas de inscritos. E principalmente a votação deve acontecer na quarta-feira pela manhã. Fica pronto para o plenário a partir da aprovação na comissão, mas como já disse o próprio ex-presidente Arthur Lira, aí, deputado relator dessa matéria, a votação em plenário deve ficar para o comecinho do semestre que vem. Bom, tivemos essa notícia extremamente importante, esperada pela sociedade, pelo governo em relação ao imposto de renda, mas a gente teve muitas aprovações importantes acontecendo nessa semana nas comissões. Eu mencionei aqui que provavelmente foi o recorde absoluto de aprovações numa única semana, mais de 70 aprovações. Só para você ter uma ideia, na quarta-feira a gente tinha 553 itens para serem debatidos em 25 reuniões das comissões temáticas, e desses 553 itens a gente teve a aprovação de 173 itens. É muita coisa, é muita coisa. Em alguns casos, né, elas continuam tramitando. Em vários casos, votado na comissão, a votação aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, e aí você já sabe, na CCJ, ou vai direto para o Senado, na maioria dos casos. Se já veio do Senado e não precisa passar pelo plenário, já segue até para a sanção presidencial. Em alguns casos, vai sim para o plenário. Então a gente separou nessa infinidade de 170 aprovações, aquelas que são mais importantes, e demos uma atenção especial para aquelas que já estão sendo aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Afinal de contas, ou elas estão na reta final aqui na Câmara, ou já estão na reta final dentro do próprio Parlamento. Vamos lá para o primeiro destaque, vai aparecer o QR Code para você aí. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou que os serviços de saúde devem registrar os atendimentos a crianças até 14 anos nos casos de acidente. Nesse caso, a matéria segue para o plenário. Ela precisa passar pelo plenário. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer informações para você sobre um debate que acontecerá no programa Participação Popular sobre acidentes domésticos com crianças. Tá bom? Quer saber detalhes? O QR Code te leva para a matéria. Outra aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, licença maternidade de 120 dias a partir da alta hospitalar da mãe do recém-nascido. Às vezes, o recém-nascido ficava numa UTI neonatal 1, 2, 3, 4 meses, imagina. E aí, esse período de internação, como a licença maternidade contava a partir do nascimento, ele comia toda a licença maternidade da mãe. Então, para que isso não aconteça, está sendo aprovada essa matéria. Como esse texto já foi no Senado, já voltou, ele está indo para sanção agora, tá bom? Está indo para as mãos do presidente Lula sancionar ou vetar, acredito que muito provavelmente sancionará. Ele tem 15 dias úteis para fazer isso. Se não fizer, o próprio Congresso pode promulgar. Em geral, assuntos dessa natureza, o presidente sanciona ou veta. Acredito que sancionará, repito. Outra aprovação da Comissão de Constituição e Justiça é a obrigatoriedade de reconstrução do lábio leporino, ou chamada também de fenda palatina, no Sistema Único de Saúde, projeto que segue para o Senado. Eu lembro que a semana passada a gente teve um dia de conscientização sobre o lábio leporino aqui, ajudou a empurrar a matéria para andar. Comissão de Constituição e Justiça aprovou também, vai trocar o QR Code, instituição da campanha de conscientização sobre crianças portadoras de alergias alimentares. Texto que segue para o Senado, muita atenção, né? Especialmente com aquelas alergias alimentares menos conhecidas, e há muitas, assim, vi um caso de alergia à alface. Olha que absurdo. A criança deve adorar não ser obrigada a comer alface, né? Mas é muito perigoso. Os efeitos dessa alergia, inclusive, são terríveis, pelo que me consta. E, por fim, mais uma aprovação nesse giro. Ainda vou trazer mais 15 aprovações para você no dia de hoje. A CCJ aprovou criar o programa Detecção Precoce e Tratamento da adenomiose. Vou repetir esse nome esquisito. Adenomiose, que é uma condição ginecológica particular que precisa de tratamento. Texto que também segue para o Senado, tá bom?
Vou trazer também alguns dos debates mais importantes dessa casa. Um encontro nacional sobre soberania digital aqui na Câmara reuniu parlamentares, pesquisadores, representantes da sociedade civil. Quem acompanhou esse debate, que eu reputo um dos debates de maior importância no Congresso hoje, foi a nossa colega Jaciene Alves, que resume. Oferecer aos brasileiros diversidade de plataformas e informações para que cada um tenha autonomia na escolha de tecnologias que usa no dia a dia. É um dos objetivos do Movimento pela Soberania Digital no Brasil. O encontro promovido na Câmara reuniu parlamentares, pesquisadores, representantes do governo e de movimentos sociais. O Iraporã, o articulador hacker, afirmou que as tecnologias digitais devem ser pensadas com foco na felicidade das pessoas e não no lucro, como acontece hoje. Percebendo isso, elas vão poder tomar a escolha de entender melhor a tecnologia, como ela funciona, de entender a quem que essa tecnologia, de onde ela veio, e aí poder usar tecnologias e ferramentas que atendam aos seus anseios, que deixem os seus filhos mais saudáveis e felizes e não viciados em tela, que deixe os adolescentes se comunicarem, se relacionarem com pessoas próximas, iguais, e não que também se viciem de querer ficar usando o tempo todo aquilo. A ex-senadora Ideli Salvati, que participou do encontro, lembrou que tudo hoje em dia passa pelo mundo digital, pelas plataformas, pelos algoritmos. Quem é que já não passou pela seguinte experiência? Pesquisa lá uma viagem para um determinado lugar. 2 segundos depois você está recebendo notícia de hotel, de passagem de avião, de ônibus e tal. Ou seja, tem um controle hoje que acontece pelo sistema digital, pelas plataformas e tal, que dá um poder de influenciar na sua vida, no seu afetivo, no seu psicológico, no seu ideológico, porque também você, tá tudo segmentado, só recebe o que interessa que você receba. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirmou que a ideia é criar uma rede nacional de parlamentares e aproximar o assunto do parlamento. A partir daí, estruturar um plano nacional pela soberania digital. Vai discutir iniciativas para garantir infraestrutura digital no Brasil, incluindo data centers, incluindo o estímulo ao desenvolvimento de hardwares, de softwares e, ao mesmo tempo, pensar outras iniciativas que passem pela inclusão digital, que passe pelo desenvolvimento de iniciativas que tornem o Brasil soberano, que nós não possamos ficar dependendo de big techs para desenvolver a nossa economia criativa e a nossa economia digital. Repito, debate da maior importância que você vai acompanhar sempre que tivermos novidade aqui pela TV Câmara e também os nossos outros canais de comunicação. Volto a trazer para você algumas aprovações das comissões desta semana, repetindo que nós tivemos um recorde com mais de 170 aprovações essa semana nas comissões e priorizamos entre essas aprovações em destaque aqui as da Comissão de Constituição e Justiça, última comissão sempre a analisar as matérias lá no corredor das comissões. A CCJ aprovou instituir o selo quebra-cabeça para certificar as empresas que incluam uma pessoa com transtorno do espectro autista ou seu responsável, aumentando a empregabilidade dessas pessoas. Às vezes os pais têm muita dificuldade de se empregar por conta de todas as responsabilidades que ser pai de alguém com transtorno do espectro autista, especialmente se for o grau de suporte 3, E as próprias pessoas autistas com o transtorno do espectro autista também têm essa dificuldade. Então esse selo vai ser um estímulo para essas pessoas, para essas empresas, melhor dizendo, promoverem essa inclusão. Outra aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, incluir estágio como componente curricular na graduação em psicologia. Acho que é extremamente importante ter essa vivência. E esse texto, a exemplo do anterior que eu mencionei, ambos seguem para o Senado para apreciação dos senadores. Quer saber detalhes? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code, ele se converte num endereço de internet, clica em cima do link e chega no texto aprovado. Outra aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, a equiparação do lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune, inclusive por ser uma doença do sistema imunológico, é chamado de lúpus eritematoso sistêmico. Ele é equiparado às deficiências físicas e intelectuais para efeitos jurídicos, dando para as pessoas que detêm essa condição de saúde
que às vezes gera muita dor, muito desconforto, dando a essas pessoas os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Texto que também segue para o Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça houve também mais uma aprovação que eu destaco para você, e foram cerca de 80 as aprovações lá essa semana, obrigar a inclusão de uma advertência em rótulos de produtos cujo uso represente um risco para gravidez. Em geral, algumas empresas já fazem isso, inclusive por leis internacionais, né, mas que não valem no Brasil. Aí acabam fazendo aqui também, mas que bom que vire lei, que ganhe também essa obrigatoriedade no Brasil. Outro texto que segue para apreciação dos senadores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proibição, a comercialização e uso de narguilé em locais públicos por menores de 18 anos. Né? Narguilé, vape, pod se tornaram uma febre entre adolescentes, até crianças estão utilizando, e aí a perspectiva desse projeto é restringir um pouco mais, porque a partir dos 18 anos você já tem pelo menos um pouco mais de consciência, né? Não cai muito em modismos, em hypes, pelo menos não deveria. Isso está acontecendo muito entre crianças e adolescentes, e aí os casos de pneumonia causados por narguilé, vape, pods, é uma verdadeira epidemia que precisa ser combatida, e por isso a aprovação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara segue para análise dos senadores. E, por fim, nesse bloco de aprovações da CCJ, não, é isso mesmo, esse bloco já se encerrou. Bom, voltar a falar de um assunto que a gente tratou agora há pouco e que tem mais um aspecto, que é segurança digital. Foi tema de debate na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A gente sabe que os crimes no ambiente virtual têm sido cada vez mais comuns, e no ambiente virtual é até mais difícil, eventualmente, você gerar provas, evidências. Isso tudo está sendo, inclusive, pensado pelos juristas, pelos legisladores, por quem vai julgar, pelos doutrinadores do direito. Está todo mundo pensando em como fazer isso da melhor maneira possível. Então, os especialistas que tiveram debate deram, inclusive, sugestões para aprimorar o projeto de lei que vai atualizar a legislação dessa área e que deve ser votado em agosto, logo na retomada dos trabalhos pós-recesso. Gil Brandão acompanhou esse debate importantíssimo e resume para a gente. Lá em São Paulo, a gente até brinca que a gente tem que ter 3 celulares, né? O celular nosso, o celular do banco, que fica em casa, e o celular do bandido, para o cara levar. Então ele chega assim, entrega o primeiro celular para ele, tem o do banco em casa, porque você não pode ter as questões das instituições financeiras dentro do aparelho. E quando a gente tem, muitas vezes, a obtenção disso pela justiça, né? Muitas vezes pela polícia, pelo órgão de persecução ali, que vai fazer aquela apreensão, muitas vezes não tem o cuidado com essa questão. Mesmo em tom de brincadeira, o perito digital Leandro Morales retratou a insegurança que muitos enfrentam. Ele participou dos debates da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde especialistas deram sugestões ao projeto de lei que visa definir regras claras para garantir a segurança digital. Leandro defendeu a criação de um registro nacional de laboratórios forenses credenciados, ferramentas que sirvam como garantia de provas para a justiça, e foi além. Proibição expressa de provas baseadas apenas em capturas de tela, sem uma preservação técnica, que eu acho que hoje na nossa área técnica são os maiores problemas. Jamil Assis, do Centro Voxius, Instituto Civis, uma organização não governamental de pesquisas voltada à promoção da democracia e à liberdade de expressão, alertou para o risco de uma interceptação digital. O acesso forçado só ocorrer por ordem judicial motivada e subsidiária, que dados de terceiros sejam protegidos e descartados quando irrelevantes, que empresas não sejam forçadas a agir como extensão do Estado, e que o sigilo e a liberdade sejam preservados como valores centrais da democracia. O advogado Spencer Siddle defendeu uma uniformização na linguagem para que o entendimento seja claro e as regras possam ser aplicadas com eficácia. Ele destacou a importância de se preservar a informação. O que é importante é a informação, não é o dado, não é a lógica digital, não é a lógica eletrônica, é a informação. Por isso o direito é informático, por isso a ciência é informática, é a nomenclatura
é a informática, porque se um dia não for dentro de um aparato eletrônico que está a sua informação, ela continua precisando ser protegida. É a informação. É o ouro do século XXI. Né? Sao Enlai, promotor da Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, disse que o Brasil tem hoje um vácuo legislativo em relação às provas digitais nas investigações criminais. 90% das investigações hoje estão lidando com as provas digitais e esse vácuo legislativo tem causado uma insegurança jurídica enorme. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, é o autor do projeto de lei que trata sobre o direito da tecnologia da informação e das normas de obtenção de provas digitais na investigação e no processo judicial. Ele informou que essas audiências são importantes para aperfeiçoar o PL, que deve ser votado em agosto. Várias dessas contribuições que foram dadas aqui, foram passadas aqui, eu acho que vão colaborar para a gente poder chegar ao objetivo de ter um texto que seja consensual e, obviamente, possa levar a plenário. É importante dizer que nós estamos fazendo esse ajuste, essa aproximação que vai ser fundamental para que a gente tenha, né, uma legislação, que tenha pelo menos um texto que coadune aqui o que foi manifestado pelos diversos palestrantes. Uma das coisas que eu acho mais legais nesse processo de construção das leis e das políticas públicas que acontece aqui na Câmara é esse momento de ouvir os especialistas, os estudiosos, quem aplica o direito no dia a dia ali para construir, para aprimorar as propostas em tramitação. Vamos para mais um giro de aprovações nas comissões, agora tematizados pela área de saúde. A Comissão de Saúde aprovou a adoção da carteira de identificação do paciente oncológico para facilitar o acesso a direitos por pessoas com câncer. Texto que, por ter um impacto orçamentário, precisa passar agora pela análise da Comissão de Finanças e Tributação antes de ir para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que será a última a analisar a matéria. Fica com o celular na mão porque pode ter assunto que te interessa aparecendo aqui nas aprovações. Outra da Comissão de Saúde, a exigência de apoio psicológico e reabilitação e reintegração social das pessoas vítimas de queimaduras. Também tem impacto orçamentário, também passa pela Comissão de Finanças e Tributação antes da CCJ. Na Comissão de Previdência, Assistência Social, Família, que cuida também de temas ligados à saúde, foi aprovada assistência oftalmológica à criança de até 6 anos, especialmente nos municípios que têm menos de 50 mil habitantes, nas comunidades indígenas, nas comunidades ribeirinhas e quilombolas, que geralmente têm dificuldade de acesso a um oftalmologista, né? Esse texto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Outra aprovação da Comissão de Previdência, a criação do Programa Nacional de Assistência Integral a pessoas com o transtorno de jogo, chamado de ludopatia na medicina, né? Patia, doença, ludo, jogo, o jogo da doença, né? A Comissão de Saúde vai analisar essa matéria agora, nesse momento em que as bets estão arruinando famílias, né? Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou criar o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química para melhorar, né, nossos processos químicos industriais e, inclusive, dar mais competitividade para os nossos produtos no mercado internacional. Afinal de contas, especialmente a Europa, por exemplo, está muito atenta para produtos sustentáveis. Por isso que a matéria segue para a Comissão de Meio Ambiente. Por falar em meio ambiente, os impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana provocados pelo tabaco, pelo álcool e pelos alimentos ultraprocessados foram tema de uma reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Yasmin Barbosa acompanhou e nos conta. Os alimentos ultraprocessados prometem praticidade e rapidez na hora das refeições. Mas junto com essa agilidade, eles entregam uma série de problemas à saúde, como explica a médica Thaís Mauad, doutora em patologia da Faculdade de Medicina da USP. Já tem diversos estudos mostrando todos os efeitos adversos à saúde causados pelos ultraprocessados, desde obesidade, distúrbios metabólicos, até mais recentemente, então, a gente tem visto até alterações na saúde mental causada pelo consumo de ultraprocessados.
Além dos prejuízos à saúde, estudos mostram que os ultraprocessados também geram impactos ao meio ambiente. O assunto foi tema da audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Câmara. A reunião foi solicitada pelo deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Nós conseguimos, no debate da reforma tributária, incluir lá de forma que tenha um imposto seletivo, álcool e tabaco. Não conseguimos colocar, por exemplo, os ultraprocessados, que cada vez mais aumenta o consumo e, como consequência, a gente tem um aumento de uma série de doenças cardiovasculares, diabetes e assim por diante, tá? E, portanto, com grande impacto para o orçamento público também, para o sistema de saúde. O diretor executivo do Instituto Livre Mercado, Rodrigo Saraiva, apresentou um contraponto durante a audiência. Ele defendeu que a população deve ter o direito de escolha, independente dos impactos sociais e ambientais. A discussão aqui é essa, é controle ou escolha. Ou seja, ou eu quero controlar a vida dos outros, ou eu quero escolher, ou quero deixar que as pessoas possam, incrivelmente, fazer as escolhas deles, inclusive as escolhas erradas. Mas para Adriana Pinheiro, assessora política do Observatório do Clima, as escolhas individuais erradas podem trazer sérias consequências para o coletivo. Ela traz exemplos. Se a gente fosse fazer um paralelo em termos de transporte, seria como se a gente colocasse 230 milhões de carros a gasolina circulando sem parar durante um ano, assim, para mostrar um pouco do reflexo do tanto que os ultraprocessados podem chegar a poluir. Nossa, que número impressionante. Vamos para mais algumas aprovações nas comissões essa semana. Vou repetir, 170 aprovações essa semana nas comissões. Eu começo com a Comissão de Educação, que aprovou que os professores da educação básica, né, ou seja, ensino fundamental e médio, com contratos temporários, tenham direito ao piso nacional do magistério público. Parece meio absurdo, mas é a realidade. Nem todos os estados e municípios têm cumprido o piso para os professores temporários. Parecia óbvio, mas não é óbvio. Está tendo que ser colocado na lei e a matéria segue para a Comissão de Finanças e Tributação por ter impacto orçamentário. A Comissão de Educação também aprovou a proibição da promoção automática de alunos do ensino fundamental e do ensino médio, né? Hoje existe essa progressão automática, já foi ao contrário, muita gente achava um absurdo, poxa, ter que repetir todas as matérias, porque repetiu uma, aí tem gente que fala, não, isso tem que acontecer mesmo. O fato é que existe um bom debate acontecendo, você pode acompanhar aqui pela TV Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça é a próxima a analisar essa matéria. Agora eu vou para uma aprovação da Comissão de Defesa do Consumidor, vai trocar o QR Code aqui, já trocou, aprovou que instituições financeiras sejam obrigadas a informar o saldo em contas inativas há mais de 12 meses. Deve inclusive procurar os familiares das pessoas falecidas para informar que há esse saldo parado lá na instituição financeira. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça analisar a matéria antes de seguir para o Senado. Por fim, mais uma aprovação da Comissão de Saúde, normas específicas para o atendimento domiciliar oferecido por cuidadores de idosos, né, e também capacitação técnica adequada desses profissionais. Já existem, né, cuidadores com formação, mas isso não está obrigado ainda. A lei passa a obrigar, né, criar normas específicas para os cuidadores de idosos. Texto que sai da Comissão de Saúde para a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, tem um projeto em debate aqui na Câmara dos Deputados sobre novas regras de licenciamento ambiental, flexibilização de algumas dessas regras, e esse projeto tem dado o que falar, tem dado muitos debates e às vezes muitos embates entre ambientalistas e quem defende essa flexibilização. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou mais uma audiência pública para debater esse tema, para aprofundar nesse tema, e o Geraldo Gurgel acompanhou. O processo de licenciamento ambiental é uma das principais ferramentas de proteção do meio ambiente. A licença é essencial para prevenir danos e garantir a sustentabilidade de atividades econômicas, destacou a deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Nosso compromisso é com a boa formulação normativa, que assegure segurança jurídica, eficiência administrativa e, sobretudo,
o cumprimento dos princípios constitucionais da prevenção, da precaução e do desenvolvimento sustentável. O projeto de lei do licenciamento ambiental, originário da Câmara dos Deputados e aprovado pelo Senado com alterações, flexibiliza mecanismos de controle e avaliação de impactos ambientais. A proposta retornou para análise na Câmara. E segundo o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, desestrutura o sistema de licenciamento ambiental. É um projeto extremamente preocupante. Estamos trabalhando intensamente, o governo liderado, como eu disse, pela Casa Civil, diretamente pelo ministro Rui Costa, em parceria com a ministra Gleisi Hoffmann e com a ministra Marina Silva, para buscar que o relator melhore esse projeto para que a gente possa ter algo que não seja tão impactante, tão danoso para o sistema ambiental brasileiro. Pelo texto atual, os municípios ficariam excluídos do processo de licenciamento, disse a diretora da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Andréa Struckel. O município não é mais ouvido no licenciamento ambiental na redação como está. Tudo que está escrito no plano diretor do município, na lei de desocupação do solo, nos planos ambientais como saneamento, biodiversidade, recursos hídricos e tudo mais, não vai mais fazer parte de uma instrução técnica dos outros entes federativos licenciadores, que no caso vai ser o Estado ou a União. A representante dos órgãos estaduais de meio ambiente, Andréa Vulcanes, do estado de Goiás, reconheceu excessos no projeto de lei, mas defendeu a alteração do processo de licenciamento ambiental, que estaria com quase 30 anos de defasagem. O PL, com algumas dificuldades e com algumas necessidades de aprimoramento, ele, de fato, ele traz respostas necessárias ao licenciamento ambiental no Brasil. Nós precisamos definitivamente ter uma lei geral que regulamente um pouco desses aspectos do licenciamento, considerando que, infelizmente, o CONAMA editou o seu último ato, que integra e discute o licenciamento em 1997. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte tem mais de 8 bilhões em obras que dependem de licenciamento. Alexandre Neumann, coordenador de meio ambiente do DENIT, disse que o processo de licenciamento de obras em rodovias chega a ultrapassar 400 dias. Ele espera a aprovação da proposta em análise na Câmara dos Deputados. Também somos classificados como empreendedor. Nós temos a função pública de implantar rodovias, de implantar ferrovias e também gerir, de dar manutenção. E ele traz esse avanço de prazos, também traz algum avanço na parte de previsibilidade ao momento que ela define alguns critérios mais claros quanto aos itens que eu posso levar para o licenciamento ambiental, ao alcance do licenciamento ambiental dentro dos nossos empreendimentos. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que o órgão acompanha 4.000 processos de licenciamento. Ele demonstrou preocupação com a redação do projeto. Todas as questões ligadas à qualidade de vida das pessoas, a qualidade do ar, da água, do solo. Todas essas questões são trazidas e discutidas e debatidas pelo licenciamento ambiental. Então a gente vê com bastante preocupação, obviamente, a redação final desse texto. A gente aproveitou essa audiência hoje para fazer uma série de alertas de pontos estratégicos e que de fato vão despertar bastante insegurança jurídica após a sua votação. Hoje está tendo encontro com a autora ali na Biblioteca da Câmara. Está sendo entrevistada a escritora, roteirista, colunista, apresentadora paulistana Tati Bernardi. Um pouquinho antes desse encontro começar, a Aline Castelo Branco conversou com ela. O encontro com a autora de julho recebe Tati Bernardi. Ela que é escritora, roteirista, colunista e apresentadora, vem aqui até a Câmara falar um pouco sobre as suas obras, sobre essas exposições que ela faz de si mesma nas suas escritas. Tati, muito obrigada por falar com a gente aqui na TV Câmara. Muita gente vê a sua escrita como um alívio meio que cômico, né? Então, que você fala sobre dores profundas, em que momento você entendeu que transformar essa sua parte exposta para todo mundo, que também podia ser um ato político na sua literatura
se manifestar também como um ato político? Obrigada pela conversa. Eu acho que nova, assim, eu ia contar... Você quer que eu segure ou eu posso... Eu acho que nova. Eu ia contar algum perrengue, alguma coisa maluca que estava na minha cabeça, alguma neurose. E as pessoas riam e eu queria, sei lá, um colinho, fazer um drama. E minha mãe ria, meus terapeutas riam. E aí eu percebia que tinha uma coisa de isso começou antes da escrita, né? Começou em conversas na escola, das pessoas sentirem um certo conforto de pensar, nossa, isso que ela está falando eu também sinto, essas coisas passam pela minha cabeça. E esse momento de dar risada dava conforto para quem estava ouvindo as besteiras que eu falava e dava conforto para mim, que eu pensava, bom, todo mundo se sente um pouco assim, inadequado, maluco, preocupado, tenso, neurótico, ansioso, fóbico. E aí, esse prazer eu levei para o meu trabalho. Então eu vou escrever sobre isso, porque organiza a minha cabeça, mas também organiza quem lê. É uma troca, né? Se a gente falar das coisas que a gente não fala nunca, né? Do que a gente esconde para parecer sempre muito equilibrado, tranquilo e feliz, né? Então a gente esconde um monte de angústia. Se eu falar sobre isso, vai me acalmar, vai me organizar e vai acalmar e organizar quem lê. Então começou das conversas, assim, na infância, na adolescência. Você transita com muita naturalidade no romance, na crônica. Você tem um podcast também que você fala com mulheres bem-sucedidas. Qual lugar que você se sente mais confortável para falar sobre isso? Assim, lugar que você se sente mais confortável, que também pode ser mais cruel com você mesmo. Então, acho que contar, assim, falar como se eu estivesse numa mesa de bar, assim, bem à vontade com amigos, eu me encontrei muito nos podcasts. Eu acho muito gostoso. Todos os meus trabalhos, eu curto eu ser a que vai editar, assim. Eu trabalhei muito tempo em publicidade, também trabalho com cinema e com televisão, então tem sempre alguém que vai editar o meu trabalho. E no podcast eu controlo ali o que eu estou falando, eu mesmo corto depois, eu edito, então tem um pouco essa sensação de estar no poder do que eu quero que seja dito, né? Isso é uma sensação muito boa, porque o trabalho do roteirista de televisão e de cinema é o tempo inteiro ter que passar por aprovação de um monte de gente. E então nos podcasts eu me sinto muito à vontade. Agora o que eu gosto mesmo de fazer e que eu acho que o principal é a escrita. Então são as crônicas e os livros, né? E ali eu deixo sair um pouco mais do veneno, porque podcast já controlo um pouco mais, sabe? Nos seus livros, especialmente depois a Louca Sou Eu e Você Nunca Mais Vai Estar Sozinha, você faz uma intensa exposição da sua vulnerabilidade. Você acha que o mercado editorial brasileiro está comportando bem isso? As pessoas recebem bem esse tipo de exposição da própria autora se colocando dentro da história? Sim. Eu acho que teve um boom de 10 anos para cá, né, até com o Nobel da Annie Ernaux, de mulheres falando, né, em primeira pessoa, que durante, assim, eu mais nova, até uns 30 e poucos, essa literatura muito em primeira pessoa para a mulher, ela era olhada com certo preconceito, tentando diminuir, né, como se fosse uma literatura inferior, uma coisa meio, uma literatura de diário. E aí a Annie Ernaux vem, ganha o Nobel, Conceição Evaristo cresce muito com a escrevivência e a gente entende do poder político que é uma mulher poder se narrar, né? Seja ela uma crônica sobre namoro, antigamente era só uma mulher, sei lá, podia ser uma coisa, é aquela literatura meio de mulherzinha, né, que eles falavam. Hoje em dia uma mulher falando sobre namoro é um texto muito importante para a gente discutir assédio, por exemplo. Então, mulheres falando em primeira pessoa virou se tornou, né, com, acho que um amadurecimento também das editoras e dos leitores, uma espécie de ato político muito importante. Falando em ato político, a gente está numa casa política, você falando sobre as suas obras, sobre essa exposição sua, como que você se sente, como é estar aqui na Câmara? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui por pensar que é a Casa do Povo, é uma casa democrática, então por isso eu aceitei o convite, eu me posiciono muito à esquerda, as pessoas sabem disso, então fiquei feliz de estar aqui porque a gente está numa democracia, eu estou na Casa do Povo. E eu gosto muito de estar em Brasília, eu fico muito emocionada quando eu venho aqui, eu sinto, já é a segunda vez que eu venho, pretendo vir mais vezes e acho esse espaço para falar de literatura aqui dentro importantíssimo e imagino que seja um lugar de resistência também, né? Manter esse espaço para falar de livro,
dependendo do governo que vem, né, eu imagino que poder falar de arte seja um espaço de resistência. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, viu, Tati, por falar com a gente. Boa conversa com as autoras. Obrigada, foi um prazer. E venha sempre, Tati. E o Câmara agora está terminando. Eu te lembro que daqui a pouquinho, né, depois da vinheta, temos participação popular tratando de acidentes domésticos na infância, assunto inclusive que mencionamos aqui. Te convido a permanecer conosco para assistir. Toda sexta-feira a gente termina o Câmara agora com a imagem da semana, imagem que dessa vez vem do plenário, numa dupla celebração, 2 sessões solenes no plenário essa semana que celebraram os 40 anos do Ministério da Cultura, né, criado em 1985, ali no nosso processo de redemocratização do país, em reconhecimento da importância da cultura, e teve também uma celebração dos 202 anos do 2 de julho na Bahia, que é a data simbólica da independência do Brasil na Bahia após uma guerra de libertação. Foi um dia cheio de artistas, políticos, a voz baiana se sobressaindo no plenário, como a voz da Ana Mameto, cantando o hino nacional e cantando o hino da independência da Bahia. É com essas imagens e com esses sons que você fica nesse finalzinho de Câmara agora. Um excelente fim de semana para você. Segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui de novo. Um abraço. Brasileiros, brasileiros corações, nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações, com tiranos não combinam.